Entendida a primeira fase do Design Thinking, a descoberta, nós vamos ver agora então as próximas duas fases, a interpretação e a ideação. Então, se num primeiro momento você, seu grupo de trabalho, já pesquisou, fez pesquisa bibliográfica, fez pesquisas com o usuário, fez aquela fase de empatia, de entender o que o usuário vive, chega um momento, primeiramente, de interpretar os dados coletados. A gente tem que ver o que os dados que a gente coletou, o que a gente viveu, o que isso nos diz. Nessa fase, então, a gente precisa se perguntar, o que esses dados me dizem? O que eu consigo entender dos dados que eu coletei, da experiência que eu vivi? Por que as minhas pesquisas e as minhas experiências foram úteis para entender melhor o problema do meu usuário? Porque eu não fiz à toa essa pesquisa de campo, eu não fiz à toa minhas pesquisas bibliográficas, de referências, para entender o problema. Então eu tenho que me questionar, tentar entender a utilidade do que eu consegui coletar, do que eu consegui descobrir para a solução desse problema. Como o processo de empatia me fez entender melhor os meus usuários. Porque se eu vivi as experiências deles, se eu conversei sobre as experiências, tentei me colocar no lugar dele, se eu fiz um bom processo de empatia, então eu estou conseguindo agora, depois da descoberta, entender melhor a cabeça desse usuário, o que ele precisa, quais são os problemas reais dele, o que ele realmente vive. Será que é um pouco diferente do que o que você imaginava? Talvez você enxergasse o problema dele de uma determinada forma e era um certo achismo, e agora, convivendo com o usuário, pesquisando sobre o problema, você consegue entender melhor, consegue ver com outra perspectiva, de uma outra forma esse problema. E o que eu realmente preciso e o que eu consigo fazer para resolver esse problema. Nosso usuário tem algum problema, mas o que eu consigo fazer? Talvez no processo da descoberta, na pesquisa de campo, nem tudo que você identificou é algo que você poderia melhorar para o seu usuário. Porque você tem a sua área de conhecimento, seus parceiros profissionais têm as áreas deles. O que vocês dão conta de resolver que é importante para o seu usuário? Você tem que conseguir se questionar sobre isso, sobre essas questões que eu acabei de falar, na fase de interpretação dos dados. Então, se você consegue responder a todas essas questões, você está conseguindo, então, analisar e interpretar os dados que você coletou. É importante sistematizar as respostas a essas questões e outras mais que vocês se fizerem para interpretar os dados. Sistematizar mesmo, colocar no papel, para que a gente consiga relembrar sempre que necessário, consultar essa interpretação sempre que você precisar relembrar se as suas ideias, se o seu protótipo realmente tem relação com a interpretação que você fez dos dados. Fazendo então a interpretação, a gente passa para uma outra fase, que é a fase da ideação. A ideação que é aquela fase em que a gente faz o brainstorming, a tempestade de ideias. Nós vamos ter nesse momento muitas ideias, que provavelmente você já vem tendo ideias desde quando começou a pensar no problema do seu usuário, qual que é o seu projeto. Então a gente não consegue controlar, dar um stop no nosso cérebro e falar, não vou ter ideias por enquanto, porque a fase não é essa. A fase é da descoberta, a fase é da interpretação. É normal que você tenha ideias o tempo todo, enquanto está realizando o projeto. Mas a gente para em um determinado momento, a gente gasta um tempo exclusivamente para ter ideias. Então essa é a fase da ideação, é a fase em que você e quem mais estiver trabalhando com você no projeto começam a conversar sobre as ideias, a anotar ideias, colocar tudo no papel. E nessa fase, o importante é quantidade. Quantidade é melhor que qualidade na fase da ideação. Porque esse brainstorming realmente é para ter ideias sem julgamento, sem pensar se a ideia é ruim, se ela é boa. O importante é colocar essas ideias no papel, é falar sobre elas, pensar sobre elas. E então, quando a gente tem muitas ideias, a gente analisa quais são boas e quais não são, ou quais são boas, mas precisam de melhorias. Ideias, então, de todos os tipos que a gente precisa ter nessa fase. Aquelas ideias mais pés no chão, que você sabe que você consegue concretizar, já viu algo similar,
né, aplicado numa outra área ou na mesma área que você está pesquisando. Ideias, né, com voo raso, em que você se permite pensar em novidades, que você se permite pensar em inovações, mas sabendo que elas são viáveis. E não tem problema nenhum ter as ideias também que são viagens na maionese. Aquela ideia que você acha que não tem nada a ver, que ela não pode ser concretizada, que precisa de muito dinheiro, que precisa de tecnologias que você não conhece. Não tem problema também viajar na maionese, nesse momento da ideação. Porque talvez algum elemento que você pensou e que você acha que não é viável, você descubra que é viável, ou até mesmo um elemento dessa ideia que não é viável, você consiga incorporar em uma outra ideia que você teve e ela sim é viável. Então você pode acabar juntando elementos de uma ideia com outra para transformar na ideia que vai vingar, na ideia que vai ser realizada. Então, é o momento de pensar bastante, colocar tudo no papel, sem julgamento nenhum. E, após colocar no papel, então, todas as suas ideias, você precisa escolher as ideias que vão ser prototipadas. Aí a gente vai pensar com mais criticidade, a gente vai ter crítica às nossas ideias, pensar quais são viáveis, quais não são, quais realmente resolvem o problema do usuário, porque se por um acaso a sua ideia não resolve o que o usuário quer, você pensou nela, colocou no papel, porque estava fazendo o brainstorming ali sem julgamento, você vai julgar aqui se ela realmente resolve. Se ela não resolver o problema do seu usuário, ela então não deve ser executada. E após escolher as ideias que merecem ser prototipadas, que podem realmente solucionar o problema, podem realmente ser boas para o seu projeto, você vai pensar por que elas foram escolhidas para prototipar e por que outras não foram. Por que, olha, a minha ideia número 5 foi escolhida, mas a minha ideia número 10 não foi, nem a 8 foi. Você precisa conseguir responder essa questão, porque isso mostra que você está consciente das escolhas que você está fazendo. Se você não consegue justificar por que está escolhendo uma e não outra ideia, isso significa que você precisa pensar um pouco mais, precisa ter certeza de quais ideias vão para a prototipação. Por quê? Para prototipar você gasta mais tempo, às vezes gasta dinheiro, então a gente tem que fazer essa escolha das ideias com muita consciência, sabendo para onde a gente está caminhando. Agora, para a gente pensar em como que no mundo real acontece isso que eu estou falando, como que esses conceitos são aplicados, vamos ver um caso, que é o caso Fique com o Troco. Foi um projeto realizado pela Idel para o Bank of America. A demanda era a criação de um produto que ajudasse o banco a reter antigos clientes, mas que também conquistasse novos clientes para o banco. E na descoberta, na pesquisa de campo, quando os realizadores do projeto foram conversar com usuários, com clientes e possíveis clientes do banco, eles verificaram que todos queriam poupar, só que poucos tinham estratégias para isso, estratégias para fazer uma poupança. Então, por que essas pessoas não conseguem poupar, sendo que elas querem poupar? Os realizadores do projeto foram conversando com usuários, conversando com possíveis usuários, usuários em potencial, que é quem pode vir a ser cliente do banco, e eles verificaram que muitas pessoas apresentavam alguns atos inconscientes de arredondar o pagamento das contas, ou então ir juntando moedinhas em cofres. O que é isso, Ato inconsciente de arredondar, as suas compras. É aquela história, olha, comprei algo agora que custou R$ 49. Já considero que é 50. A moedinha de R$ 1 que sobrou, eu nem sei onde eu coloquei ela mais. Coloquei no bolso, perdi, não sei o que eu fiz com ela. Eu considero, nas minhas contas, que essa minha compra de R$ 49, na verdade, me custou 50. E isso a gente faz todos os dias, A pessoa vai na padaria, compra ali o pão, deu R$ 4,90 e ela vai considerar que gastou R$ 5. E esses 10 centavos somem também, dá para alguém, Dá para o filho, põe num cofrinho. Era isso, então, o que os usuários faziam. E, a partir desses indicadores de comportamento, a equipe que estava fazendo o projeto concluiu que esses hábitos, esse comportamento de arredondar as compras, de
não considerar essas moedas, essas pequenas quantias que faltam para arredondar num valor maior, poderiam ser usados para garantir a economia do cliente. Então, olha, já que o nosso cliente acredita que está gastando R$ 50 quando na verdade gastou 49, vamos arredondar automaticamente para ele a compra que ele fizer no cartão. Quando ele gastar 49, o cartão vai cobrar 50, só que esse R$ 1 que está sendo arredondado vai direto para a poupança do nosso cliente. Então, ele não vai fazer falta, não vai nem sentir falta desse R$ 1, porque ele já faz esse arredondamento na cabeça dele, normalmente, e vai para uma poupança. Com o tempo, todos os arredondamentos que o cartão de crédito vai fazendo automaticamente vão gerar uma quantia maior e ele vai se surpreender com aquela quantia que ele tem na poupança. Então, após, várias ideias, porque essa não foi a primeira ideia. Os dados coletados com os usuários foram interpretados e os realizadores do projeto tiveram várias ideias até chegar nessa. Após, então, ter muitas ideias e realizar protótipos, em 2005, o banco lançou o serviço Fique com o Troco, que fazia esse arredondamento, e os resultados em um ano foram muito bons. Os clientes, claro, passaram a poupar mais, já que quase que sem querer eles faziam essa poupança. E, claro que os clientes ficam satisfeitos com isso, né? Olha, estou poupando aí, sem querer, não estou nem vendo e estou com dinheiro a mais do banco. Estou nem vendo o que eu estou fazendo para ter esse dinheiro a mais. Com a felicidade dos clientes, com a propaganda que o banco, claro, vai fazer desse produto, muitas pessoas resolveram também ter contas no banco, né? Outros clientes foram atraídos para o banco, conseguiram então realizar com sucesso essa captação de novos clientes. Os clientes que já estavam no banco ficaram felizes. Então aquela demanda que foi mostrada no início de fidelizar os clientes e atrair novos clientes foi realizada com sucesso. Mais de 700 mil novas contas foram abertas no banco e 1 milhão de novas contas de poupança. É diferente, nem todo mundo que tem uma conta no banco tem poupança e nem todo mundo que tem poupança é um novo cliente. Então, foi com sucesso que esse projeto foi realizado e foi realizado com sucesso por quê? Porque as pessoas que estavam projetando o Fique com o Troco souberam fazer uma boa interpretação dos dados que foram coletados com os clientes, uma boa interpretação ali daquela etapa de empatia, de conversar com o cliente, tentar entender a cabeça dele, conseguiram ter várias ideias boas e selecionar uma excelente ideia que tinha realmente a ver com o problema do cliente, que realmente conseguia solucionar algo que o cliente precisava. Então é isso, queria fechar essa aula com um bom exemplo de utilização do Design Thinking e até mais, bons projetos!